Cara, olha só, tá vendo esse computador aqui? Apenas com ele e uma conexão com a internet, eu faço vendas todos os dias quase que no piloto automático. Inclusive, dá uma olhadinha nos meus resultados do ano passado. Eu filtrei do dia 1º de janeiro de 2020 até o dia 31 de dezembro de 2020. E como você pode ver aqui, eu fiz mais de 1,5 milhão em vendas, mais de 1,5 milhão em comissões trabalhando 100% online. Você quer aprender como que eu faço isso? Então clica no link aqui embaixo desse vídeo e vem comigo. Opa galera, eu me chamo Yuri Ribeiro e falo daqui de Minas Gerais. Eu vim aqui te mostrar o meu resultado nos últimos 2 meses. Mais de 30 mil reais. E esse valor aqui é tudo graças ao João Pedro e todo o ensinamento que ele nos proporciona dentro do curso Robô Milionário. Bora começar o ano de 2021 com o pé direito? Você também pode ter esses mesmos resultados. Quer saber como? Clique no link aqui embaixo e vem comigo. E falando em vendas, olha só os resultados do meu dia de hoje. E olha que o dia ainda está começando. Tá bom assim? Para começar o dia? Fala galera, beleza? Dá só uma olhada nesses resultados. 1 mês trabalhando em casa, usando apenas o celular. Você também pode fazer isso. Quer saber como? Então clique no link na descrição desse vídeo que eu vou te ensinar. Para ser o pai do Marcos Leonardo. É claro que eu tô exagerando, mas para se ter uma ideia da diferença de idade e da diferença de experiência, de qualidade, por enquanto de qualidade, né, esses jogadores podem vir a ser jogadores de muito potencial, mas por enquanto ainda estão começando no Santos Futebol Clube. Então não se imaginava outro resultado que não fosse esse da vitória do Atlético Mineiro. Qualquer outro resultado seria muita surpresa. Garamba e Milton, a gente ainda vai destrinchar aí os jogos de ontem, que foram jogos que na verdade falam um pouco sobre a Libertadores, mas para vocês, para começo de conversa, eu queria perguntar, que momento é esse de Santos e Palmeiras que se chega à Libertadores? Garamboni, momento mais favorável a quem? Eu acho que tá bem igual, né? Acho que o Santos fez o certo, como o Cereto decifrou, fez o certo, porque assim, tem um elenco menor, tem um poder financeiro menor e tem que apostar nessa final da Libertadores. Então, assim, o time azão do Santos, né, com o Marinho, Soteldo e companhia, está funcionando muito bem, né? Tá girando muito bem, é um time muito forte, um time muito vertical e tal. Então, assim, e eu acho que esse foco do Santos na Libertadores não se perdeu por causa dessas derrotas, porque as derrotas eram quase que programadas, né? Você foi chegando à final da Libertadores, você teve que fazer uma compensação aí de elenco, abriu mão do brasileiro, porque já estava muito difícil, os líderes já estavam disparando ali, o Santos ali entrava como, quem sabe chega, mas já estava mais descolado, né? Então o Santos, assim, dos 11 é muito, eu acho muito forte, muito difícil de vencer, e tem aquela coisa do ano mágico do Marinho, que o Marinho já estava tendo um ano mágico. E o Soteldo começou a chegar junto também. Então, os dois estão meio que iluminados no momento que é para estar iluminado, né? Já o Palmeiras, eu só acho, Cereto, que nós da imprensa, a gente às vezes exagera demais nessa questão do grande elenco do Palmeiras. Porque você viu que ele não relacionou 12 jogadores ontem contra o Vasco. E se você olha o time do Palmeiras que entrou contra o Vasco, né, o time reserva, não é um super time. Então eu acho que a gente às vezes exagera ao falar que o elenco do Palmeiras é de qualidade absurda e tal. Eu acho que é muito bom, mas não a ponto de fazer um time reserva assim muito forte. E empatou com o Vasco, podia até ter perdido. O Vasco ficou meio envergonhado de tentar a vitória ontem. Agora, o time A do Palmeiras é mais certinho, né? Ele é mais encaixado. Agora, o grande problema, para mim, do Palmeiras é o seguinte: o Santos a gente tem visto como joga. Esse time titular do Santos, ele não teve nenhum jogo de apagão. Ele até perdeu algumas partidas, mas tentando ganhar tal. E o que me assustou foi o Palmeiras contra o River Plate. Aquele Palmeiras ali que deu um apagão, não se jogou bola, parecendo um time sub-17 contra um time profissional. Esse Palmeiras, esse que tem que esquecer completamente, porque era um jogo decisivo, apesar de que com
com o relaxamento de que fizemos 3-0 lá fora, estamos classificados, mas foi muito preocupante. Então eu acho que assim, é um jogo igual, mas só me preocupa aquela queda de rendimento assim espantosa do Palmeiras contra o River. Mas o Gabi e Garamboni, ontem, falando do Palmeiras especificamente, o Palmeiras botou o time reserva do reserva. Tudo bem que tinha ali, por exemplo, o Gustavo Scarpa, que até outro dia era titular do time, tinha o Lucas Lima, por exemplo, mas ontem o time foi mais reserva do que costuma ser, foi mais alternativo do que costuma ser, ao contrário até do que a gente imaginava que o Palmeiras tivesse mais encorpado, e a informação que eu tenho, e isso deu uma enganada na imprensa, ontem eu até falava isso aqui no Redação, que o GE. Globo apostava numa escalação com força máxima ontem. Por quê? Porque o Abel Ferreira ontem treinou na academia com o time principal. Só que ele treinou no time principal pensando no jogo de sábado. Ele aproveitou o dia de treino para pensar no dia de sábado. E fez um treinamento de posicionamento, apenas um treinamento de posicionamento com o time que entrou em campo ontem. Por exemplo, com o Esteves, que é lateral esquerdo de posição, de origem, jogando na função de ponta esquerda. Então, o Gabriel Silva, que é garoto da base do Palmeiras, jogando de centroavante. O Palmeiras ontem foi quase que o reserva do reserva, embora alguns jogadores que foram aproveitados também já tenham sido aproveitados no time principal. Mas tem no elenco o elenco mais encorpado. Se você pegar, por exemplo, o time principal do Santos, o time titular do Santos, você vai saber qual é o time principal. O Alisson está recuperado de Covid, provavelmente vai jogar no lugar do Sandri. Os outros jogadores são os mesmos que normalmente são escalados pelo técnico, o Cuca. Do lado do Palmeiras, você pode ter mais dúvidas, porque pode jogar o Rony, se não jogar o Rony, pode jogar o William, se não jogar o William, pode fazer um revezamento, de repente jogar o Gustavo Scarpa, pode não jogar o Rafael Veiga, vai jogar, mas ele pode optar por uma outra formação como ele já optou. Então ele tem mais possibilidades de mexer no time do que tem o Palmeiras. Sim, Milton, antes de eu passar a bola para você, vamos ouvir os dois técnicos que a gente continua conversando a respeito, Cuca e Abel. Cuca, o quanto a parte psicológica do time vai influenciar nessa final da Libertadores? 100%. Um jogador, para desempenhar, ele tem que estar psicologicamente bem, emocionalmente bem. E nós estamos bem. Nós estamos emocionalmente bem, psicologicamente bem. Então, para julgar daí, a gente está 100%. Então, nós vamos fazer tudo e mais um pouco daqui a gente pode para tentar sair campeão. Só o tempo até sábado, lá pelas 7, de repente um pouco mais tarde, e vai dizer se tudo que a gente puser em prática é o suficiente para ser campeão. Vamos rezar, torcer que sim. É uma oportunidade que temos. Nós trabalhamos toda a nossa vida para chegar ao futebol de mais alto nível. Nós estamos a jogar futebol ao mais alto nível. Portanto, temos que aproveitar e desfrutar. E esta final, não é nada mais, nada menos do que fruto do trabalho que fizemos até chegar aqui. E essa é a pergunta que nós temos que fazer. Aquilo que nos trouxe até aqui. Portanto, não vamos alterar processos, vamos manter aquilo que é a nossa identidade, vamos manter aquilo que é a nossa forma de ser e de estar dentro do grupo. É normal que fora toda a gente comente, toda a gente exija, o que eu vou dizer aos jogadores é, de forma muito simples, é que desfrutem do momento e que vivam este momento com grande intensidade e que façam aquilo que eles sabem fazer, que é jogar futebol ao mais alto nível. Tudo o resto faz parte deste espetáculo, todas as emoções são normais, tudo o que nós sentimos, eu, os jogadores e os adeptos, é perfeitamente normal, é da nossa natureza. Temos é que ser inteligentes e perceber até onde é que vai essa tensão, até onde é que nos ajuda e a partir do momento que nos pode prejudicar. E nós temos é que continuar a viver a nossa vida, fazer o que temos feito até aqui e acreditar no nosso processo. Milton, o Garamboni e o Cereto levantaram pontos interessantes. Além da derrota para o River, talvez a gente consiga colocar na conta também de um apagão ou de um time que parecia não estar encaixado ainda na derrota do Palmeiras para o Flamengo. Qual que é a sua análise? Você acha que isso interfere no momento no qual chega o Palmeiras e o Santos? Olha, Gabi, eu tendo a concordar com o Garamboni em dois pontos. Eu acho... Não é aqui em casa porque não tem cachorro.
Pô, foi a paçoca. Na verdade, assim... Combinei com ela. Fica quieta, paçoca. Grande paçoca não ficou. Aparentemente ela não concordou com o que eu falei. Mas enfim, né? eu concordo com o Garamboni em 2 pontos. Eu acho que os 2 times chegam praticamente iguais aí para essa decisão de sábado. E concordo com o Garamboni quando a gente superestima um pouco o elenco do Palmeiras. Óbvio que o elenco do Palmeiras é melhor do que o elenco do Santos, mas não é assim essa 8ª maravilha. O Palmeiras, por exemplo, não tem reserva na lateral esquerda. Sábado jogou mais uma vez com o Gustavo Scarpa, porque o Vinha não jogou. Mas enfim, essa é uma outra questão. A gente não pode esquecer que se o Santos perdeu as 3 últimas, o Palmeiras também. O Palmeiras empatou ontem, mas vinha de 2 derrotas no Campeonato Brasileiro. Então eu não tenho a menor dúvida de que lá no inconsciente os 2 times estão de olho no sábado. E isso fez os 2 times caírem de produção nessas últimas rodadas. Quem está jogando e sabe que é titular, e eu repito, isso tudo é inconsciente, né? Não imaginem que o jogador tira o pé porque ele está pensando. Não, isso tudo está lá dentro, na cabeça dele, ele não tem como raciocinar sobre isso. Mas eu duvido que alguém entre numa dividida para rachar num jogo contra o Flamengo, contra o Vasco pelo Campeonato Brasileiro, sabendo que semana que vem tem a final da Libertadores. Repito, inconscientemente, né? Para não achar que o jogador está fazendo corpo mole. Então, acho que talvez o fundamental aqui, de tudo que a gente apresentou nessas 2 entrevistas, é o que disse o Cuca, ao responder a pergunta sobre o psicológico. E a gente não pode esquecer que esta final, ela tem uma característica já desde o ano passado. É um jogo só. Dificilmente num jogo só você arrisca da mesma forma que você arriscaria em 2 jogos. Porque no segundo jogo você pode recuperar. Num jogo só não recupera. Um jogo só ele tem tanta nuance que pode interferir no rendimento. O mata-mata já é diferente dos pontos corridos. Porque pontos corridos você tem performance ao longo de 38 rodadas. Mata-mata não. Se você vai muito mal num jogo, é difícil recuperar no outro. Embora você tenha a chance de recuperar. Num jogo só é pior ainda. Se você vai mal naquele jogo, acabou. Não tem como recuperar no jogo de volta. E aí, dentro desse quadro, normalmente os jogos de uma partida só raramente são jogos em que você sai, você briga, Não, você faz um jogo mais conservador, que você sabe que se tomar um gol, complica a sua situação dentro da partida. E tem outras nuances que influenciam, né? Às vezes o seu principal jogador, vamos imaginar aqui o Everton de um lado, o Marinho do outro, naquele dia o cara não tá bem, né? Naquele dia o cara vai muito mal. Pronto, você perdeu uma final de Libertadores, porque você dependia daquele sujeito ali. Para mim, surpreendente não é o fato de o Santos ter perdido para o Atlético ontem, de vir de 3 derrotas seguidas, nada disso me surpreende. O surpreendente é depois deste ano que o Santos teve, ele está na final da Libertadores. A gente não pode esquecer que o Santos, neste processo, teve jogador saindo, salário atrasado, presidente com impeachment, troca de presidente, aí tem eleição para presidente. Tudo isso, né, ainda com esse elenco que é um bom time, mas é um elenco limitado, o Santos chega a uma final da Libertadores. Essa é a grande surpresa, me parece, dessa temporada. É o desempenho do Santos na Libertadores da América. E repito, num jogo só, é difícil você dizer esse está melhor que aquele, esse vai ser favorito, esse joga mais, enfim. Num jogo só tem tanta coisa que influencia que acho muito difícil a gente dizer que um chega melhor que o outro na decisão da Libertadores do próximo sábado. Talvez por isso que os 2 técnicos falaram sobre o emocional. Cereto, a gente já volta para... Perdão, Gabi. E ainda tem salário atrasado no Santos, hein? Não tem mais salário atrasado na carteira, mas tem a questão dos direitos de imagens, que são salários, né? E então ainda tem essa questão, você vê, de fato, o Santos, ele fez tudo errado esse ano e deu tudo certo, né? Muito por causa do trabalho do Cuca, que conseguiu, a gente usa essa palavra que eu não gosto muito, porque de blindar, né, o vestiário, porque como é que você blinda o vestiário? Mas ele conseguiu, porque ele foi o técnico, ele foi o roupeiro, ele foi o massagista, ele está sendo e foi o psicólogo, o terapeuta, o presidente do clube, e ele conseguiu convencer, por exemplo, os jogadores que não queriam jogar, o Lucas Veríssimo não queria jogar contra o Grêmio, porque já estava negociado com o Benfica, e ele convenceu o Lucas Veríssimo a ficar até o final da Libertadores, a jogar. O Cuca tem tido um trabalho muito importante no time do Santos, assim como o Abel Ferreira mudou completamente o trabalho do Vanderlei Luxemburgo, que tem parte dessa conquista do Palmeiras, se o Palmeiras conseguir a conquista, porque vamos lembrar que na fase de classificação, o Palmeiras teve a primeira colocação da fase de classificação. Pessoal, olha só, o mês nem acabou ainda e dá uma olhada nos meus resultados.
mais de 100 mil reais em vendas utilizando robôs que vendem para mim quase no piloto automático. Se você quer saber como que eu faço isso, clica no link aqui embaixo e vem comigo que eu vou te mostrar o meu método 100% testado e 100% comprovado que eu uso para fazer vendas todos os dias pela internet usando robôs.